Hello, ladies! Sejam muito bem-vindas à nossa aula bônus. Eu estou super feliz que você adquiriu essa aula. E hoje a ideia é a gente falar resumidamente, mas não tão resumidamente, né? Porque vocês me conhecem, sobre o maior erro dos intermediários ou das intermediárias. Muitas pessoas falam que é vocabulário, muitas pessoas falam que é pronúncia, muitas pessoas falam que até é falta de esforço, né? Que você não sai desse platô do intermediário. Mas hoje eu vou desconstruir tudo isso e vou falar para vocês que o erro é estrutura de pensamento. Nossa, Paty, mas como assim? Não entendi nada. Calma que a gente vai entrar mais a fundo em todos esses detalhes durante essa mini aula, né? Porque não dá para ser muito longa, mas a gente vai falar de todas essas questões e melhor ainda, eu vou passar exercícios práticos para que você realmente conquiste essa autonomia para sair desse platô intermediário de vez. Então vamos lá, gente. Se eu estiver olhando aqui para baixo, é porque eu estou consultando o meu roteirinho. Então, o problema é que muitas pessoas do intermediário, a maioria delas, elas tendem a usar estruturas muito, muito simples. Porque é o que elas já conhecem, é a zona de conforto, às vezes elas até conhecem outras estruturas, mas na hora de falar a gente vai naquilo no nosso piloto automático, né? Vou dar um exemplo de estrutura simples, mas o que é isso, estrutura simples? Por exemplo, I think, I like, it's good, it's bad, e principalmente um que é muito comum, que é o very mais o adjetivo, né? Então, ao invés de você falar um adjetivo mais extremo, você vai lá, very sad, very bad, very good, e usar o very para tudo. E às vezes você até tem esse vocabulário, mas na hora de falar, você esquece. Se esse é um problema que você enfrenta, fica aqui comigo até o final dessa aula, que eu vou te mostrar como superar isso de uma vez por todas. Então, eu vou dar um exemplo, né? Eu falei várias estruturas simples, né? I think, I like. Vou dar um exemplo prático, né? Você pode chegar e falar, I think, a estrutura, social media is bad because people waste time. Então, você vai falar, I think, que é uma estrutura muito, muito simples, né? É uma estrutura até que não é de intermediário, você aprende lá no iniciante, né? Para dar opinião. E existem estruturas muito mais refinadas e complexas que vão elevar o teu nível de inglês sem tirar a sua naturalidade, para que você realmente soe não mais como uma iniciante, mas como uma intermediária ou até uma intermediária avançada. Então, vamos pegar essa frase, I think social media is bad. E vamos colocar versões com expansão estrutural. Por exemplo, I tend to think that social media can be harmful. Então, veja, já substituí dois elementos aqui. Em vez de falar simplesmente I think, eu falei I tend to think. Soou melhor, não soou mais avançado? E aí eu tirei o bad, que é um adjetivo muito comum, é um adjetivo que você, que nem eu estava comentando, é um adjetivo que você aprende lá no iniciante, quando se você está familiarizada com a tabela do CFR, que vai do A1 ao C2, A1, A2, B1, B2, C1, C2, sendo o A1 iniciante e o C2 o proficiente. Bad é um adjetivo que A1 utiliza. Então, se você está ali num B1, B2, mas não posso usar bad? Você pode, mas isso faz com que você soe iniciante, não faz com que você soe intermediária. Então, eu substituí o bad para harmful. Então, I tend to think that social media can be harmful. Harmful já não é um adjetivo que você aprende lá no A1. Pode ter certeza que não. Outra ideia para substituir esse I think. What concerns me about social media? Essa estrutura.
What concerns me about? Qualquer coisa. What concerns me about? O que me preocupa, o que eu acho, né? É uma functional language, a gente está falando aqui de functional language, para dar opinião, né? Então, tudo isso expandindo o conceito do I think, que vai te fazer soar mais avançada sem você perder a sua naturalidade. E uma outra opção, você pode falar: One of the reasons I'm skeptical about social media is one of the reasons I'm skeptical about social media is blá 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 blá. Então você falou a mesma coisa, você ainda está dando a sua opinião do que você acha, mas você mudou a estrutura e isso mudou tudo na sua comunicação. Então, quando você está pensando no nível intermediário, a gente fica muito na nossa zona de conforto, que nas palavrinhas que a gente conhece, nas palavrinhas que a gente já sabe usar. É claro, não adianta você querer usar uma estrutura que você não está familiarizado, que você não sabe ainda como usar, porque ela vai sair errado. E aí vai ser pior do que você usar uma estrutura simples. Mas a ideia aqui é que vocês comecem a pensar nesses tipos de estrutura um pouco mais complexas e não apenas vocabulário solto, tá? Então, por exemplo, isso que a gente viu aqui, para substituir o I think, a gente chama, no ensino de inglês, de functional language, para, por exemplo, dar opinião. Né? Então, existem várias functional language. Então, tem functional language para você ir num restaurante, pedir comida, tem functional language para você concordar e discordar, e essa é uma functional language para você dar a sua opinião, com estruturas que soam muito mais complexas, avançadas, sem perder a naturalidade, tá? Então, ok? Comecem a pensar nisso, comecem a pensar em estrutura, e não tanto mais que nem as pessoas dizem, né, que o problema de intermediário é o vocabulário, que as pessoas não têm vocabulário. Eu duvido muito disso, eu acredito que um intermediário que chegou até ali tem um vocabulário, ele só precisa entender como usar as estruturas, para que isso soe um pouco mais avançado e não tão mais básico, porque a gente acaba sempre voltando no mesmo vocabulário básico. Então, é introduzir essas estruturas, se familiarizar principalmente com elas. Então, você precisa estar muito familiarizada e entender como a estrutura funciona e como ela é usada para que você possa usar sem erro. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui um outro ponto, que é o padrão que mantém você no intermediário. Que é exatamente o que eu estava falando até agora, eu só vou refrisar, repetir, que fluência não é você saber mais palavras. Então, muitas pessoas acham que você ficar decorando um monte de palavras, você vai expandir seu vocabulário, que você vai ficar fluente, que você vai usar palavras mais difíceis, mas pensa comigo, você saber uma palavra isolada não garante, ou você saber uma palavra isolada, saber a tradução dela, não garante que você saiba usar. Porque quando a gente coloca as palavras no contexto, dentro de uma frase, muda tudo. Então, você nunca vai usar uma palavra isolada. Você nunca vai usar simplesmente harmful. Você vai sempre usar dentro de um contexto, dentro de uma frase. Né? Então, parece idiota falando assim, parece bobo, falando assim, nossa, mas é claro. Mas muitas pessoas não têm essa consciência. Muitas pessoas acham que simplesmente saber uma palavra e saber a tradução da palavra, pronto, expandi meu vocabulário. E não é bem assim, porque vai usar essa palavra dentro de um contexto, você vai ver que você não, às vezes você não vai conseguir usar dentro de uma estrutura, você não vai conseguir usar dentro de collocations, que se você é minha aluna e está assistindo essa aula, você com certeza sabe o que é collocations, a gente trabalha muito collocations em aula, que são aquelas palavras que vão bem juntas, que elas dão match, elas combinam, né? Então, por exemplo,
Vou dar um exemplo aqui. Make mistakes. É uma collocation. A gente não do mistakes, a gente sempre make mistakes. Make combina com mistakes, collocation. Outra palavra, ainda trazendo outra collocation, ainda trazendo essa questão do do e make, que muitos estudantes têm essa dificuldade em entender o que a gente usa com make e o que a gente usa com do. Por exemplo, do business. A gente sempre do business, a gente não make business. Do business é uma collocation. Então, você tem que entender muito mais do que simplesmente a tradução da palavra. Então, fica de olho nisso, ao invés de ficar simplesmente decorando palavras, achando que é o suficiente saber a tradução delas, muito cuidado com isso, ok? Então, quando você usa, né, que é o que define uma das características do platô intermediário, é você usar sempre as mesmas construções, que nem eu dei um exemplo aqui, né, do I think, para tudo, né? E o inglês soa repetitivo, soa limitado, e eu vou mais além. Ele soa básico, porque essas estruturas, é que nem eu falei, você aprende lá no iniciante. Então, um iniciante, você, às vezes, não é um iniciante, você já sabe se comunicar, sabe entender, você é ali um B1, B2, que é um intermediário avançado, B2. Às vezes você é um B1, B2, só que você utiliza estruturas de 1 a 1, de uma pessoa que está começando a aprender o inglês. Por quê? Você nunca expandiu para outras estruturas e ficou ali na sua zona de conforto. Então, seu inglês, apesar de você comunicar, de você ter uma pronúncia boa, de você super entender, você soa básico, né? E isso pode ser um problema se você está querendo realmente soar mais avançado, se você está em contexto de trabalho, né, com outras pessoas falando de outra forma. Então, né, pode ser um problema. Então, agora, a gente vai fazer um exercício guiado. Como essa aula é gravada, eu vou dar uma estrutura para vocês, eu vou dar uma frase para vocês, e eu quero que vocês pausem o vídeo quando eu falar essa frase e escrevam versões de estruturas mais complexas para substituir essa frase. Então, eu vou dar a frase, você vai pausar o vídeo e você vai tirar aí os seus minutinhos para pensar em outras formas, em outras estruturas que você poderia usar para falar a mesma coisa. Para falar exatamente a mesma coisa. É que nem o exemplo que eu dei lá no começo, do I think. Então, a frase básica foi I think social media is bad. Aí você vai pensar em outras possibilidades, como, por exemplo, what concerns me about social media is... one of the things that make me skeptical about social media is... Né? Então, você vai criar essas estruturas mais complexas, sem mudar o sentido da frase que eu passei. Então, eu vou dar a frase e aí você pode pausar o vídeo e aí pensar os seus minutinhos, sem pressa, pode tirar seu tempo para fazer isso, mas tenta trazer pelo menos umas 2 ou 3 possibilidades, tá bom? Então, a frase é I like working from home. Repetindo, vou deixar ela escrita aqui também na legenda. I like working from home. Estrutura super simples, que você aprende lá no iniciante, lá no básico, que você vê I like, ING e tal, e não sei o quê. Então, I like working from home. Estrutura básica. Agora, você vai pausar esse vídeo e você vai pensar em 2 ou 3 possibilidades mais complexas para essa frase sem mudar o sentido. Vamos lá, pausa aqui e daqui a pouco eu volto com as possibilidades. Então, você já deve ter pensado aí nas suas ideias. Eu espero que você tenha tido várias ideias. Você pode até comentar aqui nesse vídeo as suas possibilidades. Comenta aqui embaixo. E aí eu vou corrigir, vou te dar um feedback baseado naquilo que você pensou, se está certo, se não está, se está natural, se não está.
Então, não esquece de escrever aqui embaixo o que você pensou, tá? Para eu poder te dar um feedback daquilo que você pensou. Ok? Combinado? Então, já faz isso agora. Escreve aqui e deixa registrado nos comentários do vídeo. Eu vou dar algumas versões. Existem várias, tá, gente? Não existem só essas 3 que eu vou falar aqui. Eu selecionei 3 porque eu não vou ficar o dia inteiro aqui falando dessas versões. Mas eu respondi 3, vê aí, eu coloquei 3. Vê aí se você pensou em alguma delas. Se não, que nem eu falei, deixa nos comentários e a gente corrige depois. Por exemplo, você poderia ter colocado a frase, lembrando a frase original, I like working from home. Você poderia ter pensado, what I enjoy about working from home is... Já ficou mais complexa. Um iniciante não fala assim. O iniciante fala, I like working from home. Segunda coisa, one of the things I appreciate about working remotely is... já ficou bem mais complexo. Você tirou o work from home, colocou remotely, colocou um advérbio, nossa, mesma ideia, só que bem melhor, bem mais complexa, bem melhor construída, né, digamos assim. E a terceira opção que eu trouxe aqui, I've realized that working from home allows me to... Então, ó, I've realized that working from home allows me to. Me permite fazer isso. Eu gosto porque me permite fazer isso, aquilo. Então, a ideia do gostar fica mais implícita aqui, mas a ideia é a mesma. Então, gente, vocês podem começar a fazer esse exercício na vida de vocês, tá? Então, quando você está lá estudando, ou às vezes fazendo o seu exercício de speaking, ou você pensa às vezes numa estrutura que você falaria de maneira bem simples, I like, I think, I believe. Não, I believe já é um pouco mais intermediário, mas assim, principalmente I like, I think, it's good, it's bad, ou very, que nem eu dei um exemplo lá no começo de very, o adjetivo, very bad, very good. Pegue essa estrutura que você pensou e começa a pensar em possibilidades. Como é que eu poderia falar disso, da mesma ideia, de uma maneira um pouco mais complexa? Faz esse exercício, gente, vai te ajudar muito. Ah, mas eu posso procurar na internet? Pode. Procura esse tipo de estrutura, usa, mas quando você procurar estruturas, usa as estruturas, porque a gente precisa saber usar. Então, não simplesmente coloca palavras na sua cabeça. Coloca e escreve e usa, para você entender como usa, tá bom? Gente, muito bom essa aula, ela é para ser um pouco curta mesmo, uma mini aula, eu espero que vocês tenham gostado muito, eu espero ver os comentários de vocês aqui embaixo com as estruturas para eu poder dar um feedback no que vocês pensaram. E uma coisa, intermediário não é falta de inglês, você já tem inglês, você já sabe se comunicar, você já sabe entender, sabe? A comunicação, ela já acontece. Não é falta de inglês, é falta de expansão estrutural, que nem eu falei, estruturas e não palavras soltas, tá? É isso, gente, muito obrigada. Se você quiser saber mais do meu método, se você ainda não é minha aluna e quiser saber mais do meu método, pode entrar em contato, você provavelmente tem o meu Instagram, lá você vai poder entrar em contato diretamente comigo e saber mais do método e do jeito que aqui na Bloom Fluency, a gente trabalha aqui na nossa escola. Tá bom, gente? Um grande beijo. Ladies, muito obrigada por estarem aqui e ficarem até o final. Bye, bye. See you!